1 Pedro 1. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão, por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim, crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Buscando o tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos são anunciadas, por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. E a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios, e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos moldando a concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente pré-ordenado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. E por ele credes que Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito ao amor não fingido dos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente e com um coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
e esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. 1 Pedro 2. Abandonando toda a malícia e todo o engano e hipocrisias e invejas e toda a maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benévolo, chegando-vos para ele, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus, e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa. E aquele que nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, ele é precioso. Mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores, ou aqueles por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos, pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Porque que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se, fazendo o bem, sofreis por isso, e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou, e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro 3. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também
Se alguns não obedecem à palavra, possam sem palavra ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem interior, no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também que confiavam em Deus adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo co-herdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros. Amai como irmãos. Sede compassivos, sede atenciosos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas, ao contrário, bênção, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreie a sua língua do mal e seus lábios, para que não falem maliciosamente. Aparte-se do mal e faça o bem, que busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E quem vos fará mal, se fordes seguidores daquilo que é bom? Mas se sofrerdes por amor da justiça, felizes sois vós. E não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. Porém santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, tendo uma boa consciência, para que, enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por acusar falsamente a sua boa conversação em Cristo. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não no despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. 1 Pedro 4. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar.
quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias, e acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, porque por esta causa o Evangelho foi pregado também a eles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor, como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assuntos de outros homens. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro 5. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto. Eu, que também sou um ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, não pela ganância no lucro, mas com um espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Semelhantemente, vós, jovens, submetei-vos aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como eu cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual vos firmais. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda. E também o meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com um beijo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém.
2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé através da justiça de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. E além disto, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego, e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Porque assim, uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais, e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que, depois da minha morte, tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 2. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado, e através da cobiça, eles, com falsas palavras, farão mercadoria de vós, sobre os quais o julgamento não tardará e a sua perdição não adormece. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento. E não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as como com a destruição.
tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios, e livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios. Porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. O Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso e reservar o injusto para o dia do julgamento, para ser punido. Mas principalmente aqueles que andam segundo a carne em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam falar mal das dignidades. Enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusação maledicente diante do Senhor. Mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem. E hão de perecer em sua própria corrupção, e hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles por prazer a libertinagem em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos, enquanto eles festejam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e que não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos, os quais abandonaram o caminho reto, e errantes seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça, mas foi repreendido por sua iniquidade por um jumento mudo, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes de água, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque quando eles falam grandes palavras inchadas de vaidades, eles seduzem através das luxúrias da carne, através de muita devassidão, aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. Enquanto prometem-lhe liberdade, eles mesmos são os servos da corrupção, para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é para eles pior do que o primeiro, porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio, de acordo com um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, que foi lavada, chafurdou-se de lama. 2 Pedro 3. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra, que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Mas os céus e a terra que existem agora pela mesma palavra estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos hão de derreter com calor intenso. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos, e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes, para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu, como em todas as suas cartas fala sobre essas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para sua própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis dessas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. 1 Timóteo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa, se alguém a usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para um homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os assassinos de pais e assassinos de mães, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo o que for contrário à sã doutrina, conforme o glorioso Evangelho do Deus bendito que me foi confiado. E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou porque me considerou fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor. Mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo
dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória e para sempre. Honra e glória para sempre e sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre todos foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 2. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo, para o que fui constituído pregador e um apóstolo. Digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que professam a piedade. Como boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, mas não permito que a mulher ensine nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, e se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. 1 Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiciosos de lucro desonesto, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Essas coisas te escrevo, esperando ir ver-te logo. Todavia, se eu tardar, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade.
E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes, que Deus criou para ser recebido, com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia recusa as fábulas profanas e de velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém.